Garotinho José Carlos Araújo, meus amigos da Super Rádio Tupi e de todos os nossos canais de interatividade com a galera, torcedor do Vasco vai assistir o Mundial de Clubes pela televisão, é verdade, não está participando, mas pelo menos vai com a alma sossegada, com a certeza de que há uma luz no fim do túnel. O Vasco melhorou e muito sob o comando do Fernando Diniz e fez contra o São Paulo a sua melhor atuação do ano. Foi 3-1 o placar final, porque no apagar das luzes ali, no último chute da partida, o garoto do São Paulo, Rian, acertou o ângulo, fez um gol, mas o jogo era para ter terminado 4-0 para o Vasco. Tal a superioridade que o Vasco demonstrou na partida. O Vasco controlou o jogo do jeito que quis. Tomou uma pressão no início da partida, primeiros 10 minutos, natural, todo mundo de tanque cheio, né? O São Paulo em casa pressionando, 20 mil pessoas no Morumbi, praticamente todo mundo era São Paulino, e o São Paulo tinha que dar uma resposta à sua torcida. Deu 2 chutes perigosos com menos de 5 minutos, parecia que ia ser difícil, mas o Vasco foi indo e conseguiu implementar, colocar em prática o dinizismo. Sair jogando da defesa, superando a marcação de meio campo, a primeira marcação, a primeira linha de frente de marcação, a segunda linha de frente e chegar no ataque. Mas fez tudo isso com calma, com consciência do que estava fazendo. Estou impressionado como é que João Vitor e Lucas Freitas, que eram 2 zagueiros que erravam muito a saída de bola no tempo do Carille, do Fábio Carille dirigindo o Vasco, começaram a jogar bem, a fazer isso, mas eu sei por que é. O Diniz não simplesmente manda os jogadores acreditarem na capacidade de jogar. Ele orienta, ele posiciona o time. E aí os jogadores sabem o que fazer, sabem onde estão, em que setor do campo estão jogando e em que setor devem ocupar aqueles que precisam ajudar quem está com a bola. Se tem um companheiro com a bola, tem que aparecer opção de passe, senão ele vai perder a bola ou vai dar um chutão para frente. E o Vasco consegue já fazer isso. Se não é uma perfeição de esquema tático, nem podia ser, o trabalho do Diniz tem 1 mês e pouco, já é alguma coisa que realmente salta aos olhos. O time do Vasco tem consciência do que faz. Alguns com mais qualidade, outros com um pouco mais de dificuldade, mas o Vasco sabe o que faz. Tietê está jogando muito bem, ali como segundo homem de meio de campo, o cara da construção, da passagem dessa bola com qualidade da defesa para o meio de campo para chegar ao ataque. E o Felipe Coutinho fez uma partida notável hoje. Lembrou os melhores momentos do Felipe Coutinho do tempo de Vasco de seleção brasileira. Qualidade no passe, qualidade no drible, segurando a bola, arriscando o drible, às vezes marcado com marcação dupla ou tripla, ele se aventura e vai e leva vantagem nessa marcação, nesse combate. E lá na frente, Verratti, enfim, tem um companheiro, que é o Rayan. O Rayan está jogando como meia ponta de lança, como ponta aberto, jogando indistintamente muito bem, tanto aberto quanto por dentro. E mais do que isso, com confiança para finalizar, para concluir as jogadas das bolas que chegam até ele. Felipe Coutinho tem um grande assessor de meio de campo, que é o Nuno Moreira. É um jogador de muita qualidade, esse jogador Nuno. Aos pouquinhos, ele vai se entrosando, vai se adaptando ao futebol brasileiro e dando qualidade ao meio-campo do Vasco. E tem 2 laterais que são o Piton com mais qualidade, Paulo Henrique mais voluntarioso, portanto, um time equilibrado. Talvez o Vasco não tenha um elenco ainda de muito boa composição, precise melhorar, precise de reforços. O novo diretor está chegando para melhorar o elenco do Vasco nessa janela que vai se abrir. Por enquanto a janela é apenas para o Mundial de Clubes, mas vai ter uma janela para todo mundo. E o Vasco vai ter reforços, sim, para encorpar o seu time. Mas já jogando dessa maneira, com a qualidade, com a confiança e com a capacidade de finalização que o Vasco encontrou, ele certamente pode almejar coisas melhores nesse segundo semestre da temporada. O primeiro gol saiu através de uma jogada do Lucas Freitas, o zagueiro, que fez um passe longo para o meio do campo, para o Paulo Henrique, que estava da ponta derivando para o meio. Paulo Henrique dá uma puxada na bola e faz ela chegar no Rayan, que estava livre pela ponta direita. Era praticamente um contra-ataque, defesa do São Paulo meio desarrumada. O Rayan corta para dentro, Verratti faz um movimento levando a Arboleda para fora da área e o Rayan
dribla exatamente para aquele setor, entre o Enzo e o Alan Franco. E quando se apresenta a possibilidade, ele bate colocado no canto embaixo, fazendo 1-0 para o time do Vasco. Saiu o segundo gol aos 39, de novo com o Rayan. Tentou a jogada no gol, foi bloqueado, foi buscar a bola que o Alan Franco tentava dominar para sair jogando pela esquerda, roubou a bola dele, chutou no gol de novo, o goleiro espalmou e o Nuno pegou o rebote e botou no ângulo para fazer 2-0. O terceiro gol foi só no segundo tempo, aos 23 minutos, um cruzamento da esquerda, o Rafael espalmou a bola e ela voltou no Paulo Henrique pela direita. Paulo Henrique já ali na entrada da área, ameaça cruzar de primeira, mas dá um tapa para o fundo, leva a marcação de vencida e cruza rasteiro para o Verratti, que não esteve no nível das suas atuações normais. Mesmo assim, é o centroavante, é o homem da finalização, pegou de primeira e botou a bola no contrapé do goleiro para fazer o 3-0 do Vasco. Podia ter saído o quarto gol, não saiu. No finalzinho, o São Paulo diminuiu para 3-1, até tornando desigual o que foi o jogo em si em relação ao placar. Placar moral para mim, 4-0 para o Vasco e estamos conversados. E um grande alento para o torcedor do Vasco. Tem coisa boa aí para vir no segundo semestre da temporada. É isso.